paz, povo de Deus! Estamos aqui para mais um vídeo. Glória a Deus, louvado seja o nome do meu e do seu Senhor, que nos dá a oportunidade de ouvir da palavra dele, de ter acesso à palavra dele, que é um privilégio, é uma honra ter acesso à palavra, a presença do Senhor, a mensagem do Senhor. Glória a Deus. Gente, me diz, você tá bem? Eu espero que você esteja. Se você não estiver, você vai ficar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse deserto vai passar, essa doença vai passar. O que você está enfrentando de ruim vai passar em nome de Jesus. Você crê? Eu creio, hein? Eu creio. Gente, eu quero perguntar uma coisa. Vocês se alegram por ter Jesus na vida de vocês? Por seguir, por ser do Senhor, por ser filho de Deus, por ter o nome escrito no livro da vida, você se alegra com isso? Porque se você não se alegra, para tudo, que tem alguma coisa errada. Você tem que se alegrar. Hoje, na palavra do Senhor, a gente vai ver uma atitude aqui que me chamou a atenção, que me fez gravar sobre essa passagem da Bíblia, que fala sobre Mateus. E aqui na minha Bíblia vai estar escrito Levi, mas é Mateus. Que a gente vai ler lá no versículo 5 de Lucas, que diz assim, Jesus e Levi. No versículo 27 diz: depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles. Glória a Deus. Thaís, por que essa palavra? Esse vídeo é sobre celebrar por ter Jesus na sua vida. Aqui Levi, ele era um cobrador de impostos e muito mal visto naquela época. Enfim, não vou me atentar a esse detalhe. Mas o que eu quero aqui me atentar é sobre a atitude que Levi, que passa a ser seguidor de Jesus, ele tem diante da chamada de Jesus. Jesus fala com ele e ele deixa tudo e vai seguir Jesus. Ele não só deixa tudo, mas faz algo que eu achei a coisa mais linda. Ele faz uma festa. Ele celebra porque agora ele tem Jesus ao seu lado. Olha que coisa mais linda. Ele viu em Jesus que Jesus tinha algo diferente, que Jesus era um profeta, que Jesus ali era diferente de tudo aquilo que ele já havia visto. E a palavra do Senhor é muito linda, que nos mostra que ele chama cobradores de impostos, ele chama ali pessoas, acredito que ele conhecia, para a festa que Jesus estava. E ele declara publicamente que agora ele é um seguidor de Jesus, que ele está ao lado de Jesus. Não só Jesus está ao lado dele, mas ele está do lado de Jesus. E eu vim trazer essa palavra para você com um simples tópico. Vai ser até um vídeo rápido, mas um simples tópico. Celebre por ter Jesus na sua vida. Na correria do nosso dia a dia, muitas das vezes a gente não se alegra por ter Jesus. A gente deixa cair muito na rotina o fato da gente servir ao Senhor, da gente ser filho de Deus, da gente ter Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor. Só que a gente tem que se alegrar, celebrar. O Levi, ele tem uma atitude que pra mim é muito bonita, dele fazer uma festa e celebrar e ainda chamar pessoas, porque ele quer que as pessoas ali, os cobradores e as pessoas que ele conhece, também sejam conhecedores de Jesus. E o que eu quero dizer também nessa palavra para você e o Senhor é que a gente muitas das vezes segue a Jesus, a gente conhece o Senhor, a gente tem um relacionamento com o Senhor, mas a gente não deixa isso de forma tão explícita e pública para as pessoas. Às vezes eu já vi, pessoas falando: fulano é cristão, nossa, não sabia que fulano é cristão. Por quê? Por que a pessoa não demonstra ser um cristão? Por que a pessoa não demonstra ser um seguidor de Jesus? Eu já ouvi muito falar, você é crente 007, escondido assim, oculto, que ninguém sabe. Então, quando a gente é seguidor de Jesus, a gente tem que não só celebrar
por a gente ser um seguidor de Jesus, por a gente ter sido chamado e ter aceitado estar ao lado de Jesus, mas a gente tem que tornar isso público. As pessoas precisam saber que a gente pertence ao Senhor, que a gente é seguidor de Jesus e que agora a nossa vida já não é mais a mesma, não é uma vida sozinha, não é uma vida a qual a gente vivia antes. Agora é uma vida que é regida, uma vida que é salva, uma vida que é regida pelo Senhor, uma vida que tem um Salvador, que tem um Libertador, que tem o Rei dos Reis, o Filho do Rei, nosso Deus, coisa linda. Gente, a gente precisa tornar público a nossa vida com Jesus. Não é você orar no centro assim de uma praça e mostrar que eu sirvo a Jesus, mas é nas suas atitudes, é você falar de Jesus para as pessoas, é fazer como Levi fez, fazer uma festa e chamar as pessoas e levar as pessoas ao conhecimento de Jesus. Quer ver um exemplo que você muitas das vezes levam as pessoas para Cristo? É quando você vai fazer uma festa. Não é possível um cristão fazer uma festa e não fazer uma oração agradecendo ao Senhor. Não é possível um cristão fazer um culto de ação de graça e naquele culto de ação de graça glorificar o Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, sabe? Então a gente precisa celebrar Jesus, a gente precisa ser grato por ter Jesus na nossa vida e a gente precisa levar as pessoas até Jesus. A gente precisa mostrar que agora a gente tem alguém ao nosso lado. A gente precisa não só agora desfrutar da presença de Jesus, mas a gente também precisa querer que as pessoas desfrutem o mesmo que a gente, que é a presença de Jesus Cristo, que elas também, assim como nós fomos chamados, que elas também sejam chamadas por Jesus e vivam uma vida com Jesus. Então, que a gente possa ser instrumentos de Deus para que vidas também alcancem e vivam uma vida com Jesus ao lado e vivam uma vida de celebração por ter a presença do Mestre, do Messias, do Filho de Deus. Então, que a gente venha ter essas atitudes, né, de levar as pessoas até Jesus, de falar de Jesus para as pessoas, de celebrar a Jesus, de não deixar que o nosso relacionamento, que o fato da gente servir a Deus seja uma coisa de rotina, mas seja uma coisa que a gente venha se alegrar, que a gente venha glorificar, que a gente venha festejar mesmo, sabe? A gente venha perceber que servir ao Senhor, que ser filho, que ser salvo pelo Senhor é uma honra, é um privilégio que a gente tem, que a gente nem merece, mas que a gente tem, que o Senhor nos deu, que a gente venha celebrar por ter o Senhor e que a gente também venha levar as pessoas para conhecer Jesus e para desfrutar do amor do Senhor como a gente tem desfrutado. Amém? Gente, esse é o vídeo. Eu falei que ia ser rápido. A questão aqui é você celebrar a presença do Senhor e levar pessoas até Jesus. E eu quero até deixar um exemplo que agora me veio na minha cabeça. Eu fiz um aniversário meu num salão de festa. E desde o princípio que eu fiz, que eu comecei a planejar, eu não queria que fosse uma festa de aniversário comum, como todas as festas que as pessoas fazem, né, para celebrar e tudo mais. Eu queria que fosse um culto. Eu queria que as pessoas que fossem ali, que estivessem ali comigo, vissem o poder de Deus na minha vida, o que Deus estava fazendo na minha vida, o que Deus fez e o que Deus estava fazendo na minha vida. E eu queria que aquele momento fosse um momento que as pessoas verdadeiramente participassem de um culto, não fosse somente uma festa, mas fosse um culto de ação de graças. E até o painel que eu aluguei era um versículo da Bíblia. Eu tenho até aqui no canal a minha festa que eu fiz. Foi a primeira festa que eu fiz, gente. Sonho realizado de criança, de adulto. Foi a primeira e por enquanto a única festa que eu fiz assim grande, né? De alugar salão e tudo mais. E ali a gente fez um culto. Ali a gente louvou, a gente leu a palavra, minha pastora pregou. E eu também fiz assim um momento de encher bolas. E dentro das bolas tinha uma carta que o Espírito Santo me inspirou para escrever para as pessoas. E no final tinha um versículo. E assim eu recebi um feedback muito positivo de todo mundo. Que todo mundo gostou da carta. E essa carta ela impactou pessoas até que não eram cristãs. Né? E teve uma pessoa que falou assim, nossa, o que estava na carta era o que eu precisava ouvir do Senhor. E isso alegrou muito o meu coração. Então, nesse momento, naquela festa, eu me senti meio que como Levi, sabe? Agradecendo ao Senhor por tudo que Ele estava fazendo, pela presença dEle e levando as pessoas a ter esse contato ali de como é ter uma vida com o Senhor, de como é ter uma vida com Jesus ao lado.
sabe? Então esse é um exemplo que eu queria deixar para vocês, e que quando você fazer uma festa, quando você for celebrar, né, é um momento que muitas das vezes a gente chama várias pessoas que são cristãs e muitas das vezes pessoas que não são cristãs, né, que a gente conheça. E aproveite esse momento para semear a palavra de Deus, para colocar ali uma sementinha da palavra no coração das pessoas, porque às vezes tem pessoas que vai chegar na sua festa com o coração triste, com o coração pesado, passando por algum deserto, alguma coisa, e às vezes aquela palavra que vai ser liberada naquela festa, que a pessoa achou que era só uma festa, Deus vai falar com aquela pessoa, sabe? Então, que não seja apenas uma festa, sabe? Mas seja um dia de celebração pela presença de Jesus e para mostrar quem Jesus é, para mostrar o que Jesus está fazendo na sua vida, como Jesus te transformou, e para que vidas sejam alcançadas através ali do seu testemunho, através da palavra do Senhor. Então não deixe que quando você fizer uma festa na sua casa, você fizer uma celebração, culto de ação de graça, seja comum, mas faça aquilo que o Senhor colocar no seu coração para que você leve a palavra do Senhor até as pessoas e você seja um instrumento de Deus para a vida dos seus convidados e dos convidados do Senhor. Amém? Esse é o vídeo. Comenta aqui se Deus falou com você, se faz sentido para você essa palavra. Espero que Deus tenha falado com você, espero que você se alegre e celebre por ter Jesus, e espero também que Deus te use como instrumento para que outras vidas sejam alcançadas e também venham a seguir e servir Jesus e celebrar a presença de Jesus, que é única e que não se compara a nada nesse mundo. Amém? Comenta aqui se Deus falou com você, comenta aqui se você quer alguma oração pela sua vida ou por alguma coisa na sua vida, comenta aqui que eu posso orar por você, tá bom? Se você é novo, se inscreve aqui no canal, seja bem-vindo à nossa família em Cristo, glória a Deus, e curte, comenta e compartilha esse vídeo para que ele alcance outras pessoas também. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério, e não esquece que o Senhor te ama, tá? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Deus abençoe.